uma necessidade de nós fortalecermos a nossa criatividade. E aí eu vejo muito isso, algumas pessoas, né, me perguntam. Até no podcast, isso é um tema que vem muito à tona. E aí no podcast, para vocês que sabem, eu já estou na segunda temporada do podcast. E no podcast eu pergunto muito para as pessoas. Existem dois tipos de pessoa, então vamos lá, né, nesse quesito da criatividade. No podcast eu sempre pergunto para os entrevistados, nem todos, mas a grande maioria. Eu pergunto, você acha que a criatividade é algo que já nasce com a pessoa ou ela é algo que ela pode ser treinável para as pessoas que não têm criatividade? E a maioria das pessoas, os empreendedores, os empresários que eu trago no podcast, eles partem também do mesmo princípio que eu, Mariana, acredito. O que eu, Mariana, acredito, e aí eu vou falar aqui para vocês, ok? Eu acredito que todos nós nascemos de Deus. E aí aqui eu não estou falando de religião, ok? Eu estou falando do que eu acredito. Eu acredito que Deus, ele tem, né, e a palavra, né, a Bíblia diz isso, que em Deus há multiforme sabedoria. O que é a multiforme sabedoria? E aí eu, Mariana, eu acredito que como todos nós saímos de Deus, Deus, na essência dele, ele é um ser extremamente criativo. Até porque ele nos criou, ele nos formou. Eu tenho, né, olhos verdes, você talvez tenha olhos castanhos. A Bíblia diz, né, que Deus criou aí o mundo em 7 dias, ele foi muito criativo. Então eu acredito que todos nós temos na nossa essência uma parte de Deus, dessa multiforme sabedoria. Então que em todos nós existe um pouco dessa criatividade. Nós somos seres criativos. Agora, o que pode estar acontecendo, por exemplo, com você? Talvez você esteja tão sobrecarregado, tão sobrecarregada com os problemas do dia a dia, que você ao chegar em casa, por exemplo, você tá tão cansado, cansada, que você não consegue ler um livro, você não consegue tirar a sua cabeça daquele estresse todo, e aí naturalmente você não consegue criar. O que eu, Mariana, acredito sobre criatividade, número 1, que nós todos somos seres criativos. E aí, fazendo um parênteses, depende muito, para você acreditar nessa verdade que eu acredito, depende muito de como foi também o que você ouvia na sua família. Isso sim, ela interfere naquilo que nós acreditamos acerca de nós mesmos. Então, se na sua família você sempre ouviu, por exemplo, do tipo, ai, você é um burro, ai, você não vai dar nada, naturalmente você não tem tanto essa questão da criatividade. Porque por mais que você já tenha passado aquela infância, que as pessoas não te valorizavam, ela ficou incutida no seu inconsciente. Então isso também trava a criatividade. Agora, o segundo ponto que eu quero falar aqui, que na minha opinião, eu acredito que a criatividade, ela é treinável. Ou seja, quem é criativo pode se tornar cada vez mais criativo, e quem acha que não tem tanta criatividade, ele pode se tornar criativo. E aí eu vou trazer dicas práticas que servem tanto para você que é criativo, mas que você pode performar mais na sua criatividade, e vou trazer dicas práticas para hoje, se você quiser já colocar em prática na sua vida, e aí para você se tornar mais criativo, ok? Dito isso, a live não fica salva, então pega um papel, caneta, para você anotar tudo que eu vou falar aqui. E a minha primeira dica sobre a criatividade é: todos nós somos seres criativos porque nós viemos de Deus, e Deus é um ser extremamente criativo. Número 2, para mim, Mariana, eu acredito que a criatividade, ela pode ser treinada, ou seja, criatividade é treinável, assim como tudo na vida. Eu não acredito que a gente não consiga nada. Eu acredito que a gente só não consegue aquilo que a gente não se esforça para obter o resultado, né? O exemplo claro disso é a academia. Quando eu comecei a academia, eu pegava, né, 40 quilos num pau da goiaba. Hoje eu pego muito mais peso e para mim se tornou natural. Por quê? Porque se tornou um hábito. Então, eu vou trazer alguns hábitos para o seu dia a dia para que a
criatividade se torne uma rotina na sua vida, para quando você estiver estagnado, você precisa ter uma ideia naquela semana, e principalmente nós que somos empreendedores, nós que gerimos, né, equipes de venda, nós que damos a voz de comando, nós precisamos ter criatividade o tempo todo. Por quê? Porque nós somos aqueles que dão a voz de comando, ou pelo menos deveríamos, e as pessoas esperam de nós essa voz de comando. E se você não tem criatividade, você não vai trazer ideias inovadoras para o seu time.